Boa tarde a todos. Que a paz e as bênçãos do Senhor continuem em nossos corações hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. Nós sempre iniciamos um trabalho doutrinário, primeiramente chamando a atenção dos companheiros da importância desse momento que nós estamos participando. É muito importante para nós, cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunirmos em nome de Jesus, buscarmos ter alegria, esperança e confiança em nossos corações, independente dos problemas ou das dificuldades que porventura estejamos enfrentando. Por que essa alegria, por que essa esperança e por que essa confiança? É só recordarmos as próprias palavras de Jesus: onde 2 ou mais estiverem em meu nome, aí também eu estarei. E temos certeza que mais de 2 se juntam a nós em nome de Jesus. E nunca será demais nós pararmos e nos perguntarmos: o que é que eles vêm fazer aqui? O que é que eles estão fazendo aqui? Primeiramente, eles não vêm aqui para aprender conosco, mas sim para atender às nossas necessidades, estejamos nós encarnados ou desencarnados. Qual deve ser a nossa postura nesses encontros? Como deve ser o nosso comportamento? Aprendermos a aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo, aprendendo a conversar com eles, abrir o coração a eles, falar de alegrias que nós já tivemos, tristezas que já amargamos, vitórias que já conseguimos, derrotas que não conseguimos esquecer, falar daquilo que nós sentimos que ainda precisamos alcançar para merecermos a assistência que eles podem nos oferecer, porque dentro das possibilidades que os nossos irmãos já possuem e dentro dos esforços que todos nós devemos estar fazendo para merecer a assistência deles, temos certeza de uma coisa: são eles que, em nome de Jesus, poderão depositar um bálsamo nas feridas que todos nós ainda carregamos na alma, tanto os encarnados quanto os desencarnados. E até porque, a bem da verdade, deveria ser sempre pela presença deles que aqui nos reuníssemos, no corpo ou fora do corpo. Então, que nós possamos aproveitar esses momentos que se repetem a cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunirmos em nome de Jesus. O nosso tema de hoje é uma passagem do Evangelho que nós, resumidamente, nós a conhecemos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Normalmente nós lemos as mensagens, as passagens, nós lemos, aprendemos, assimilamos, mas não paramos para refletir sobre aquilo que realmente está por trás dessa afirmativa. E nós vamos começar fazendo algumas perguntas para nós mesmos. Que verdade que eu tenho que conhecer? E quem é que tem que se libertar? Ou o que tem que se libertar? De quem ou do que tem que se libertar? Quando Jesus apresentou essa primeira ideia aos doutores da lei na oportunidade que creram neles, conhecereis a verdade. Vou ler o teu texto para vocês verem o seguinte, a expressão de Jesus. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livre? E aí Jesus retruca: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Está no capítulo 8 de João, e nós recordamos sempre o seguinte: Dr. Bezerra Menezes tem uma frase que ele usa no livro Garimpeiros do Além, que ele diz o seguinte, sobre nós estudarmos o Evangelho de Jesus: estudando o seu Evangelho de amor e luz com atenção, encontraremos solução para todos os nossos problemas, por mais angustiantes. Então nós vamos refletir sobre isso. Nós vamos colocar só aqui alguns tópicos que chamem a atenção, só para a gente gravar e não ficar... O que ele perguntou aquela hora, o que ele falou, não é isso? O primeiro será o título do nosso trabalho de hoje. Alguém dá para ler daí? Não? Só para saber, dá, não dá? Porque a sala é muito grande, às vezes, será que vai ler? Bom,
Existe uma coisa que nós temos dificuldade, é de entendimento dentro daquilo que às vezes é colocado para nós. São tantas palavras que têm o mesmo significado, ou que mesmo não tendo significado, muda apenas a circunstância de cada um, que nós às vezes ficamos, ou por falta de interesse de entender na essência o que está dizendo, ou então realmente, não, eu já entendi. Por que isso? Porque, de certa maneira, quase que sempre nós estamos preocupados mais em resolver os nossos problemas momentâneos, do momento. Essa é a grande dificuldade que nós temos. Então, repara bem, Jesus, quando veio até nós, foi para nos libertar, não é só dos problemas, nos libertar do planeta. E ele mesmo diz, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Dentro disso, nós entendemos o seguinte, ele está dizendo para nós que nós só somos escravos dos nossos erros. Nós somos escravos das nossas atitudes. Dentro disso, nós vamos observar uma colocação que Kardec faz para nós, na introdução do capítulo 13, no item 13 do Livro dos Espíritos, para mostrar a linha de raciocínio que nós estamos desenvolvendo. Ele diz o seguinte, nos chamar a atenção sobre o estudo da doutrina. Lembrando que Kardec, ele em menos de um ano, estruturou a doutrina e publicou um livro. Para a gente ver a velocidade que ele deu para que aquela doutrina nascesse ali. Porque a doutrina só nasceu com a publicação do Livro dos Espíritos. Antes, na verdade, eram manifestações apenas que haviam. Não havia corpo doutrinário, havia informações esparsas, né? Quando ele reúne todos no livro, aí nasce a doutrina, aí que surge a doutrina, né? Então ele passa para nós o seguinte conselho: como pretender-se em algumas horas adquirir a ciência do infinito? Em algumas horas, e às vezes nós somos em alguns minutos, nem horas, não temos tempo. Nosso tempo é para outras coisas, não é para descobrir o infinito, nem nossa posição dentro dele, não é isso? Ninguém, pois, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso. Ele chama a atenção. Só chamando a atenção, quando a gente às vezes é chamado para fazer, olha, poderia aplicar a introdução do Livro dos Espíritos, tem que enxugar, espremer, não dá tempo para refletir, despeja a informação. Não é assim que a gente faz? Às vezes é preferível ler um trecho pequeno e ampliar o entendimento. Nós, pelo contrário, pegamos um tempo imenso e reduzimos a compreensão. Isso quem é prejudicado somos nós mesmos. Dentro disso, nós vamos ver. Será de admirar que o efetuá-lo demande tempo, muito tempo mesmo? Tomemos, por exemplo, a definição de alma. Então ele usa a dificuldade que nós temos para entender, né? Ele diz, um poderá dizer, quer dizer, os espíritos respondem, um pode dizer que é o princípio da vida, outro chamar-lhe centelha anímica, um terceiro afirmar que ela é interna e que é externa, etc, etc. Tendo todos razão, cada um do seu ponto de vista. Outro tanto acontece relativamente a Deus. Será o princípio de todas as coisas, o Criador do Universo, a inteligência suprema, o infinito, o grande Espírito, etc, etc, etc. E em definitivo será sempre Deus, ele diz. Se temos finalmente a classificação dos Espíritos, e aí nós vamos falar de nós primeiramente para tentar entender os outros. Quando Jesus disse para nós, nos chamou a atenção, sobre o grande mandamento, ele começa dizendo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. E o segundo mandamento semelhante a este é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nisso encerra toda a lei e todos os profetas. Jesus, por estar numa posição bem acima, bem elevada, ele começa de cima para baixo. Como nós estamos aqui embaixo, nós temos que começar de baixo para cima. Primeiro tem que nos amar. Tem gente querendo amar Deus, não consegue se amar nem amar o seu próximo. Quem chama a atenção para nós sobre isso é João na sua carta. Ele diz o seguinte, todo aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão é mentiroso. Pois como é que alguém pode amar a quem não vê, se não ama quem ele vê? E na verdade nós estamos dentro dessa situação. Eu adoro Jesus. Olha, não veio encostar em mim, não. Não é assim que nós fazemos. O perdão que ela falou aqui agora na leitura, nós estamos implícitos nisso.
Jesus trouxe 2 verbos para nós, só para a gente entender. Vamos falar de verbo, que o verbo é ação, né? Verifica o seguinte: são 4 verbos que nós temos que ter sempre em nossa mente como importante para nós, dentro da doutrina, é claro, né? Jesus trouxe 2 verbos para nosso aprendizado: o verbo amar e o verbo perdoar. Tem gente, e posso me incluir nisso também, que quer amar e não consegue perdoar. Ninguém consegue amar se não conseguir perdoar. O perdão já é o caminho para chegar no amor. E nós não, nós queremos. Não, eu perdoo, eu não posso perdoar, mas eu adoro você, eu amo a Deus. Não existe isso. Isso é circunstancial, é conveniência de momento, não é algo interior dentro de nós. Então Jesus trouxe esses 2 verbos. Os Espíritos trouxe para nós, como a nossa irmã leu uma página agora, e se nós sintetizarmos, eles trouxeram o verbo compreender. Nós temos que compreender por que estão tentando passar essa lição para nós. Passar, não impor. Estão passando, não estão impondo. E nós, vendo os 2 verbos de Jesus e mais dos Espíritos, que é o compreender, nós temos que conjugar dentro de nós um outro verbo chamado confiar. Nós confiamos quando as coisas estão tudo indo bem. Deu errado, a gente começa a achar que não é bem o que eu esperava. O confiar é confiar mesmo. Se tem alguma coisa errada, esse errado sou eu. Dentro disso, vamos primeiramente verificar a questão da palavra Deus, como Kardec chama a atenção nossa. O primeiro ensinamento que nós temos em termos religiosos, ele está contido na Gênesis de Moisés. Quem é que lembra do primeiro versículo do primeiro capítulo de Moisés? Eu vou falar o começo e alguém me ajuda no final. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ali está escrito isso, não é isso? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Que ideia que nós temos disso? Que foi Deus, o criador do nosso planeta, não é assim? Aí nós vamos na 536b do Livro dos Espíritos, e Kardec faz a seguinte pergunta aos Espíritos: concebemos que nisso, como em tudo, nada acontece sem que seja da vontade de Deus, mas perguntamos, não haverá coisas que os Espíritos possam realizar em nome do Criador para os agitar, acalmar? E os Espíritos respondem: mas evidentemente, e nem poderia ser de outra maneira. Deus não exerce ação direta na matéria. Ele utiliza os Espíritos nos seus diversos graus de elevação. Ora, se Deus não exerce ação direta na matéria, quem é aquele Deus que criou o planeta? Então, são perguntas que nós temos que começar a buscar, não é isso? Então, para isso, nós vamos colocar aqui uma seguinte sequência. Nós temos Deus, Criador, nós temos a criação, a criatura, porque eu tirei algumas coisas porque o espaço é pequeno para não botar muito papel na parede também, não é só entender, né? E aí, a criatura, quem é a criatura? Somos nós. E temos também o co-criador. Quem é o co-criador? É aquele que participa ativamente e diretamente na obra da criação. André Luiz coloca isso para nós, e são conhecidos, de acordo com o André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, como os grandes Vedas da filosofia hindu, ou os grandes arcanjos das outras religiões, ou seja, Jesus está inserido nisso. Então, se nós pegarmos o Evangelho de João, no capítulo 1, nós vamos verificar justamente essa dualidade da figura que nós chamamos de Deus. Lá João diz o seguinte: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo que foi feito por intermédio dele. E nada do que foi feito sem ele. Está falando de Jesus aí. Ele veio ao mundo, isso no versículo 10 já. Ele veio ao mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Então não tenha dúvida nenhuma. É ali dizendo que foi Jesus que construiu esse planeta. Emmanuel, mais no A Caminho da Luz, diz justamente o seguinte: da ação de Jesus com seus engenheiros siderais, sob as vistas de Deus, construindo o nosso planeta para o nosso processo educativo.
Então nós percebemos sim, que a doutrina vem alargar o nosso conhecimento dentro de uma proposta colocada por Jesus há 2 milênios. Muito mais vos poderia dizer, mas vós não entenderíeis. Volto ao meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, o Espírito de verdade, que vai lançar luzes sobre tudo que vos tem ensinado. Então, é bem, o Consolador, que é a doutrina espírita, tem essa função, clarear os ensinos de Jesus. Quando nós falamos que a primeira informação que nós temos sobre religião é o versículo 1 do capítulo 1 da Gênesis de Moisés, nós temos também a outra relativa a nós, no versículo 26 do mesmo capítulo, quando diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali está falando de nós. E quem é esse que diz façamos? Porque Deus é único. O Criador ali é aquele que nós temos todos os atributos logo no início do livro dos Espíritos. Inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas, eterno, único, imutável, soberanamente bom e justo, onipotente, onipresente, onisciente. Esse é o Criador, o Criador. Jesus mostrou a relação que existe entre ele e o Criador, dizendo o seguinte, eu e o Pai somos um só, mas o Pai é maior do que eu. Então a gente vê que ele não quis se passar por Deus. Ele é Deus na condição de que nós entendemos que quem construiu tudo aquilo que nós enxergamos só poderia ser Deus. Então quando nós lemos às vezes as mensagens de Emmanuel, André Luiz, a maioria dos orientadores, a maioria dos termos Deus que nós lemos ali não está falando do Criador, está falando de Jesus para nós. Tanto é que na construção do planeta, no livro do A Caminho da Luz, ele fala o seguinte, que força sobre-humana, pois locar aquela massa incandescente do núcleo que lhe deu origem, transportá-la através do espaço, obedecer 6 leis matemáticas e precisa para a sua função do porvir. E aí seria a formação do nosso planeta. E sobre nós, a nossa formação, não criação, formação, que o Espírito não é uma criação, é uma formação, ou uma transformação, ele coloca o seguinte no finalzinho do primeiro capítulo. A ciência do mundo não lhe viu as mãos sábias e compassivas no trabalho com os elementos, e a sua ação transformadora deram o nome de natureza, mas o seu amor foi o verbo do princípio. Pois quando serenaram os elementos daquele mundo nascente, Jesus reuniu nas alturas o intérprete divino do seu pensamento, e uma nuvem de força cósmica envolveu todo aquele laboratório planetário, uma massa cobriu os continentes e o fundo dos oceanos. Com essa massa gelatinosa surgia no orbe o protoplasma, e com ele lançava Jesus as primeiras sementes do homem do porvir. Está falando de nós aqui no planeta. Só que é o seguinte, nós não começamos no planeta. O planeta foi construído por nossa causa. Então nós temos uma trajetória antes de chegarmos aqui. Se nós pegarmos, por exemplo, sobre o aspecto da libertação, conhecereis a verdade vos libertará. Repara bem, nós vamos usar as questões que estão no livro de Espírito, né, para nós raciocinarmos. Que nós estudamos já notaram uma coisa? Sequenciado. Não tá, gente, o próprio Evangelho não é sequenciado, a gente tem que ir lá e voltar e combinar. Que Kardec não deu tempo para fazer tudo, nós queremos que os outros façam tudo, não, nós temos que procurar juntar de acordo e combinar, que as informações são mais coerentes dentro do universo que nós temos que aprender. Então olha só o que diz na 91. Kardec pergunta, a matéria opõe obstáculo ao espírito? Nenhum é a resposta. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. O espírito passa por tudo. Espera um pouquinho. Se passa por tudo, então do que eu tenho que me libertar? Se eu não tenho nada me prendendo, me impedindo. E aí nós vamos ver no livro dos médios, como é que é colocada a lição 106 do livro dos médios. Kardec diz o seguinte para nós. Outra propriedade do perispírito já não é mais do espírito. Inerente à sua natureza etérea é a penetrabilidade. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Ele as atravessa todas como a luz atravessa os corpos transparentes. Daí vem não haver capaz de obstar a entrada dos espíritos. Quer dizer, o perispírito é que passa. Então nós temos que esperar um pouquinho.
perispírito, centelha, princípio inteligente, crisálida de consciência, mônada celeste. Como é que fica essa estrutura toda? Onde é que eu estou nisso? Quem sou eu? E a pergunta que nós vamos fazer agora justamente é essa, o seguinte: o Espírito tem fim? Dá para ler, não dá? O Espírito tem fim? Nós estamos colocando essas... Olha, que você soubesse o que choca essas perguntas, é incrível. E nós temos tudo explicado na doutrina. A outra pergunta, não menos também que chama a atenção, é justamente essa: sou ou estou espírito? E afinal de contas, o que é o espírito? Percebe? Repara uma coisa. Deixa eu ver onde eu coloquei essa pergunta aqui. A 23. O que é o Espírito? O princípio inteligente do universo. É o princípio inteligente do universo. Na 115, ali tem uma resposta que é justamente que a maioria de nós pegou ali, gravou aquilo em nós, que nós gravamos por repetição. Lá está escrito o seguinte, vamos ver se vocês me ajudam. Deus cria os espíritos... Como é que é? Simples e ignorante. Deus cria. Olha, Criador só tem um. Criador só existe um. E criação só existe uma, a dele. E quando é que ele cria? A criação, na verdade, ela está bem clara para nós na questão 540 do Livro dos Espíritos. Lá diz, uma pergunta que aparentemente não tem nada a ver com a nossa origem, o nosso surgimento na existência. Mas lá, no finalzinho, eles dizem o seguinte: sobre aqueles seres minúsculos, corpúsculos, que constroem ilhas e continentes, e que realmente sem saber o que estão fazendo. E aí ele vai escrevendo que depois nós começamos a ser orientados para fazer, obedecer, para depois mandar e realizar. E aí ele diz, é assim que tudo serve na natureza, tudo se encadeia e serve na natureza, desde o átomo primitivo até ao arcanjo, que também começou por ser átomo. Então repara bem, mesmo o arcanjo começou por ser átomo. E o que nós chamamos a atenção nesse aspecto é o seguinte, ver como é que é difícil para nós aceitarmos a informação. Se os espíritos ao responder dissessem apenas o seguinte: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, e parasse aí. Ah não, mas o átomo depois até chegar no átomo. Não, que também começou por ser átomo. Então começou tudo no mesmo ponto. É no átomo primitivo. Só que nós pegamos o seguinte, se nós pegarmos e estudarmos o mundo maior, do André Luiz, no mundo maior, lá ele falando sobre a nossa desenvolvimento, a evolução aqui no planeta, ele diz para nós o seguinte: a crisálida de consciência, já nos chama de crisálida de consciência, que reside no cristal a rolar nos rios, na corrente dos rios, está em processo libertatório. Na árvore frondosa, que se apruma por séculos, está adquirindo a memória. Na fêmea do tigre, a lambreira, sua cria recém-nata, está adquirindo princípio de amor. No símio aguinchá, está conquistando a faculdade da fala. Aí realmente, veja, nesse trajeto aí de 15 segundos que nós podemos colocar, representa 15 milhões de séculos o nosso processo de crescimento no planeta, até chegarmos no reino hominal que nós estamos. Do vírus, diz o André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, do vírus até o homem das cavernas, a crisálida de consciência gastou 15 milhões de séculos, ou seja, 1 bilhão e 500 milhões de anos. E aí nós chegamos e aí sim nós somos chamados de espírito. Mas antes de ser chamado de espírito, veja assim um detalhe. Na 88, olha aqui que Kardec pergunta: os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? E veja a resposta que os espíritos têm. Para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Essa centelha etérea aqui, ou esse clarão, esse aí na verdade é que somos nós. Não é espírito que nós somos. Nós somos a centelha. Qual é a diferença? O espírito ele é formado de 3 partes. A centelha,
O perispírito e o corpo, ou se não o corpo quando está desencarnado. Mas tem que estar presente para ser espírito, a centelha etérea, o perispírito que o envolve e, quando encarnado, o seu corpo. Deu para entender isso? E aí que nós somos espíritos. E aí vem a pergunta, o espírito tem fim? Quem perguntou não foi não, quem perguntou foi Kardec na 83, onde é que eu botei aqui? Kardec fez a seguinte pergunta, os espíritos têm fim? E ele faz uma pergunta que ele quer até justificar, não talvez para os espíritos, porque o que às vezes nós começamos a observar? Quem quiser realmente começar a observar é o seguinte, Kardec no princípio ele mesmo coloca, a doutrina ele estava fazendo as perguntas, mas para conhecimento seu pessoal. Depois é que foi dito que ele deveria formar um corpo de uma doutrina. Aí ele passa a ser orientado. Tanto é que quando ele pede para marcar dia, para conversar, fazer as perguntas, aí começa a marcar em dias com presença de poucas pessoas. Não sei se vocês recordam disso. Por quê? A partir de orientar, não para informar Kardec, mas para nos preparar para o futuro da informação que chegasse. Então repara bem como ele responde para Kardec. Os espíritos têm fim? E aí Kardec faz a seguinte pergunta definida. Compreende seja eterno com o princípio de onde eles emanam, mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo e se em dado tempo mais ou menos longo o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. E os espíritos respondem, há muitas coisas que não compreendeis porque tens limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que a repilais. Dizemos que a existência do espírito não tem fim. É tudo o que podemos, por agora, dizer. Então, repara bem o detalhe. Os espíritos são muito objetivos nas respostas. Quando eles têm uma resposta clara, que não se muda, dizem, exatamente, é isso. Sim ou não. Mas quando eles dizem, olha... há muitas coisas, então, espera um pouquinho, não é bem o que Kardec perguntou. Então eles começam a desenvolver outra ideia, né? E na própria 82, olha só um detalhe. Será certo dizer que os espíritos são imateriais? E a resposta que eles dão. Como se pode definir uma coisa, volta de novo explicando, como é que se pode definir uma coisa quando falta um termo de comparação e com uma linguagem deficiente? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato. É a matéria quintessenciada. E nós sempre colocamos como quintessenciado o perispírito e não a centelha. Mas aí quando nós falamos espírito, está inserido nisso mesmo. Que espírito é o conjunto de duas partes no mínimo ou a terceira. Por quê? Nós só recebemos o título de espírito quando nós chegamos no reino nominal. Onde é que nós encontramos isso, seu Messias? Nas 607 e 608. Olha só como Kardec faz a pergunta e os espíritos respondem para ele. Onde passa o espírito, essa primeira fase dos seus... Isso é na A, né? 607A, aliás, é a 607 mesmo, né? Onde passa o espírito, essa primeira fase do seu desenvolvimento, quer dizer, antes de se tornar espírito. Numa série de existências que precede o período aqui chamais humanidade. Olha só o detalhe. Aqui chamais, quem é que chama? Nós. Não são eles que chamam de humanidade, somos nós que demos o nome, ou não fomos? Nós chamamos de humanidade, porque aqui que nós criamos essa ideia, antes de conhecer a doutrina, já existia essa ideia de humanidade. Há milênios e milênios já se falou em humanidade. Então nós chamamos de humanidade, que aqui chamamos de humanidade. E aí na A, que interessa para nós, Kardec pergunta, parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Já não dissemos que em a natureza tudo se encadeia e tende para a unidade? É a resposta da 540. Tudo se encadeia e tende para a unidade. Nesses seres, cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente, olha só o termo que ele está usando, princípio inteligente, se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então nós não somos uma criação, nós transformamos na condição de espírito. Entramos no reino nominal. E por que isso? E aí nós vamos buscar o nosso passado para chegar nessa ideia. Somos criados, como dito,
o átomo primitivo que gera uma centelha. E como Kardec pergunta, na 115 diz que Deus dá determinada tarefa a cada um de nós. Uns aceitam sem murmurar e alcançam mais rapidamente a perfeição prometida. Outros se rebelam e se revoltam. Para esse a eternidade é mais longa. Então nós já vemos o seguinte, aí que chama a atenção nossa. A criação é uma só, o objetivo é um só que mesmo essa criação saindo do mesmo ser, tem comportamentos diferenciados entre si, pelo que a doutrina está colocando. Não somos nós, não. Eu só estou revelando o que elas estão trazendo, não é isso? Aí Kardec pergunta, pois que existe, na 124 do Livro dos Espíritos, pois que existe espírito que desde o princípio segue o caminho do bem absoluto, e outros que desde o princípio segue o caminho do mal absoluto, não? A quantidade maior seria a intermediária? Sim, dê certo. Quer dizer, então, aí está bem claro, segue dois caminhos. A criação é uma só, mas segue dois caminhos. Ora, quem segue o caminho do bem, chega mais rapidamente à felicidade prometida, porque nós fomos criados. Quem segue o caminho do mal, se distancia cada vez mais dessa felicidade. Por que isso? Porque o Criador não impõe nada a ninguém. Ele não impõe. Repara bem o detalhe. Mas vou até colocar já um pensamento aqui para a nossa reflexão sobre ele. O Criador não impõe nada a nós. Mas ele é imutável. E uma coisa que ele não abre mão é da vontade dele. Não quer que vocês façam o jeito que vocês quiserem, mas só vai crescer se fizer a minha vontade. É a vontade dele que prevalece. Nós não acordamos ainda para isso. É a vontade do Criador que tem que ser feita. Quem diz isso não somos nós, está escrito no Evangelho. Sermão da Montanha. Jesus diz o seguinte, ele começa dizendo o seguinte, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que fizer a vontade de meu Pai que está no céu. A vontade dele tem que ser feita. Tem jeito. Ele é imutável. Se ele é imutável, quem tem que mudar? Na nossa prática diária de vida, o que nós queremos é que eles façam a nossa vontade. Mas nós não paramos para pensar que somos nós que temos que fazer a vontade dele. Nós invertemos o processo. Quem de nós, na dificuldade, não pede a Jesus para resolver os nossos problemas? Me escuta, Senhor! Mas não para escutá-lo, para ouvi-lo. Não para. Ah, não, eu ainda sou imperfeita para fazer isso. É a nossa resposta. Eu ainda não sou capaz de fazer o que eles faziam. E nem se esforçam. Então a gente tem que começar a analisar esse tipo de comportamento nosso, não é isso? Na própria 608, também que vem dentro desse tópico, ela diz o seguinte, o Kardec pergunta, o espírito do homem tem após a morte consciência de suas existências anteriores ao período da humanidade? Quer dizer, o espírito do homem tem após a morte consciência de suas existências anteriores ao período da humanidade? Não, pois não é desse período que começa a sua vida de espírito. Quer dizer, nós temos um começo. Quando é o começo nosso? Quando nós terminamos a nossa trajetória no reino inferior da criação, nós aí vencemos, porque aí não somos nós que estamos agindo, nós somos guiados pelo instinto. São os prepostos, no caso do planeta Terra, de Jesus, que nos conduz pelas mãos. Então nós vencemos toda essa etapa nos vários níveis. Quando diz lá, o André Luiz diz, na árvore frondosa que se apruma por século adquirindo a memória, é só analisar como é que isso aí se representa no que nós vemos no dia a dia. Se eu quiser plantar um pé de laranjeira, o que é que eu tenho que arrumar? Semente de laranjeira. Semente, pega a laranja, chupa a laranja, pega a semente e planta, está ali. Quero ter um pé de melancia no meu sítio. O que é que eu tenho que fazer? Pegar a semente de melancia e plantar. Quero ter uma rosa no meu quintal, eu planto o quê? Semente de rosa, uma muda de rosa, só isso. Ali estamos nós. Quando a centelha, que a centelha está ali, calminha, nós no reino animal, o primeiro corpo que nós ocupamos no reino animal, não estou nem falando dos inferiores não, o primeiro corpo, dito pelo Emmanuel, no próprio a Evolução em Dois Mundos, a Caminho da Luz, aliás, né? Ele diz para nós o seguinte, a ameba é o primeiro corpo que nós utilizamos, amebas unicelulares. Eu não conheço nem estudo biologia, mas para quem estuda biologia, deve imaginar qual é o tamanho de uma ameba. Por incrível que pareça, esse é o nosso tamanho. Esse é o nosso tamanho. Para comportar numa ameba, numa célula. Quando Jesus contou a parábola da semente de mostarda,
deu a impressão de uma sementinha pequenininha, não foi isso que deu para nós? Ele foi muito benevolente com o nosso tamanho. Muito benevolente, nos comparando com uma semente de mostarda. O pior de tudo nisso que nós observamos é o seguinte: parece que nós estamos diminuindo a grandeza do Criador. Pelo contrário, nós estamos mostrando a importância da nossa criação. Quem é o ser que de um átomo primitivo constrói uma centelha. Essa centelha, por exemplo, independente de seguir o caminho do bem ou do mal, ele vai alcançar a perfeição. Não tem imperfeito nisso. Tem rebelde. Imperfeito não. Tem rebeldes. E isso de rebeldia a gente conhece bastante. Nós, quando conhecemos, nós conhecemos bastante. De rebeldia nós sabemos. É só analisar como é que nós reagimos no nosso dia a dia, mesmo com todo o conteúdo doutrinário, quando alguém pisa no meu calo. Só analisar como é que eu fico. Quando alguém não faz a vontade, eu esperava que fizesse e não fez. E aí, assim, olha, gente, tem hora que dá vontade de desistir. Ele fala logo assim, não é isso? Não, mas desculpa, ele perdoa ele. Não é a primeira vez, Messias. Eu não vou perdoar, não. Não é assim que a gente age? É só analisar, gente. Então a gente vai vendo que é a nossa tendência. Isso se chama tendência. Que são duas coisas que nós possuímos: característica e tendência. O que é característica? Como nós somos divinos, tudo aquilo que estiver estritamente dentro da lei e da vontade do Criador é característica nossa. E e tendência é a nossa vontade. Nós fazemos tudo ao contrário. Nós não respeitamos as normas, as ordens. Então aí nós somos as tendências nossas. Se nós olharmos uma criança, a gente vai ver o que é a característica que ele tem ou tendência que ele possui, não é isso? E nessa sequência toda, repara bem um detalhe. Existe um detalhe, existe uma página no Universo e Vida, porque vai chegar um momento, nós ainda, no reino inferior, nós ainda não temos o bendito perispírito. E nós vamos ver quando ele é colocado em nós. Nós vamos recebê-lo. Passamos por esses reinos todos. Voltando só um detalhezinho. Nós, por seguirmos o caminho do mal, chega um momento que nós somos obrigados a ser retirados do grupo para sermos encaminhados para um processo de reeducação que nós conhecemos aqui atualmente pelo nome de reencarnação. Isso é reeducação. Ele só educa, não castiga ninguém. Só reeduca. Reeducação. Ou usa religação com o Criador. Usa o tempo que quiser. Nós estamos tendo corrigido nas nossas tendências anteriores. Aí nós vamos lá na 235, 236 do Livro dos Espíritos. Na 235, Kardec pergunta: se os espíritos que vão para tais mundos, são os mundos transitórios, eles procuram progredir. Aí eles respondem, os espíritos respondem: sim, os que são levados a tais mundos buscam alcançar o destino reservado aos eleitos. Veja bem o termo, os eleitos. Então, mesmo esses que vão para os mundos transitórios, querem alcançar o destino dos eleitos. E aí na 236, por exemplo, Kardec pergunta de novo: os que habitam esses mundos são seres corpóreos? Não. De nada necessitam. Ora, se não são seres corpóreos e nada necessita, então ele pergunta: a Terra um dia pertencerá a esses mundos? E a resposta vem: já pertenceu. Em que época? Durante a sua formação. Então Kardec está perguntando de uma coisa que ele acha que é futuro e já aconteceu antes. O próprio Emmanuel, quando ele fala no A Caminho da Luz, ele fala sobre a construção do planeta. Ele diz para nós o seguinte, aí que abre o parênteses para a gente ver que tem uma sequência. Ele diz para nós o seguinte, que o planeta, a temperatura do Sol está numa temperatura de 2.000 graus de calor, como se os elementos estivessem sendo submetidos num forno incandescente para avaliação das suas condições para ser construída a nova escola dos seres. Ora, se o planeta está sendo construído agora, nós aí não tivemos a chance de penetrar nele, e está sendo feito a nova escola dos seres, onde é que eu tive a anterior? Que nova é só de que tem alguém um atrás. Eu tive uma escola anterior. Nós tivemos uma escola anterior. Então, dentro disso aí, nós começamos pelo pouquinho. Então, se eu sou ou estou espírito. Tem fim? Tem fim sim. Nós vamos ver já já. No livro Áureo, ele tira um trecho do Evangelho de Rustem, que diz para nós o seguinte: depois de haver passado pela matéria animal,
chegando a um certo grau de desenvolvimento, o espírito, antes de entrar na vida espiritual, precisa permanecer no estado misto. Eis porque e como se opera essa estagnação sob a direção e a vigilância dos espíritos prepostos. São os espíritos que atuam em nome de Jesus, não é isso? Para entrar na vida consciente, independente e livre, o espírito tem necessidade de se libertar inteiramente do contato forçado em que esteve com a carne. É nesse momento que se prepara a transformação do instinto em inteligência consciente. É aí que nós vamos receber. Até então nós só temos instinto. A inteligência não está em nós ainda. Até esse momento nós só vamos receber os atributos quando nós chegamos no reino hominal. E quais são os atributos que nós recebemos? O instinto já vem conosco, é o primeiro que nós temos. Só que o instinto não raciocina. É só ver a questão 73 do Livro dos Espíritos, não é isso? O instinto é uma inteligência sem raciocínio. Então o instinto não tem raciocínio. Então quem raciocina é a inteligência, é um atributo que nós possuímos, nós usamos esse recurso. E aí daqui a pouco vocês vão entender por que nós dizemos, nós usamos esses atributos. Ele não nos pertence, ele está em nós, mas não é nosso ainda. Isso vocês vão entender daqui a pouco. Nós aprendemos isso numa frasezinha curta do Dr. Bezerra de Menezes. Então o que ocorre? Os atributos nossos, instinto é o primeiro que vem conosco, inteligência, pensamento, memória, intuição, inspiração, imaginação, que está ligado ao pensamento, raciocínio também ligado a esse conhecimento. Depois vem a vontade, vem também o sentimento, que é o que mais nos atrapalha o nosso crescimento, que mexeu no nosso orgulho, vaidade e está aí no campo do sentimento, isso é o que mais nos aborrece. E a consciência. A consciência, ela tem independência. De certa forma, nós não podemos mexer nela. Ela registra tudo por isso. Mas, de certa maneira, nós às vezes fazemos vistas grossas quando aquilo que nós sabemos está errado e nós fazemos. Então, a consciência, ela tem total independência. E aí ele continua. Nesse momento se prepara a transformação do instinto em inteligência consciente, suficientemente desenvolvido no estado animal, o espírito, ele usa o termo, de certo modo restituído ao todo universal, mas em condições especiais, pois que lhe cumpre achar o meio onde se elaboram os princípios constitutivos do perispírito. Fraco o raio de luz, ele se vê lançado numa massa de vapores que o envolve por todos os lados. Quer dizer, imagine nós entrarmos numa câmara onde tem um vapor que vai nos envolver, lembrando sempre do nosso tamanhozinho que nós temos, não é isso? E nós vamos começar a receber aquele vapor em torno de nós. Aí perde a consciência do seu ser, porquanto a influência da matéria tem que se anular no período da estagnação, e cai no estado que chamaremos letargia. Durante esse período, o perispírito, destinado a receber o princípio espiritual, já não somou de espírito, perceberam o detalhe? O princípio espiritual se desenvolve e se constitui ao derredor daquela centelha de verdadeira vida. Então ele já voltou de novo na nossa origem. Não usa mais do espírito, e sim centelha, que é o que nós somos, para nos envolver. Quando o invólucro está pronto para contê-lo, o espírito sai do torpor em que jazia e solta o seu primeiro brado de admiração. Nesse ponto, o perispírito é completamente fluídico, mesmo para nós. Tão pálida é a chama que ele encerra, a essência espiritual da vida, que os nossos sentidos, embora sutilíssimos, dificilmente a distinguem. Esse é o estado da infância espiritual. O perispírito é sutil para eles. E a centelha é quase invisível, não se percebe. Alguém aqui já leu Os Missionários da Luz? Já leram? Repara bem o detalhe. Quando nós lemos isso aqui, nós aprendemos por repetição e compreendemos por comparação. Para entender o que o autor está dizendo, nós temos que fazer porque nós só compreendemos por comparação. No livro que nós perguntamos, Missionário da Luz, tem um momento que o Alexandre vai trabalhar na reencarnação do Sigismundo, não é isso? E aí o André Luiz vai participar a primeira vez, vou ser curto, porque senão o tempo não dá para chegar onde nós queremos. E aí ele chega no momento, eles entram no quarto do casal, onde os elementos masculinos estão viajando em direção ao óvulo que deverá ser fecundado, não é isso? Só que o André Luiz não tem recurso para isso, mas o Alexandre tem condições de transferir para o André o recurso para ele ver, ou seja, está dentro dele, ele não tem condições de usar, assim como nós também, está tudo em nós. Nós não temos autorização para usar. Por isso Jesus diz, não sois capazes de acrescentar um côvado da tua existência, já temos tudo em nós, não falta nada.
Só falta saber usar. Só isso, mais nada. Está tudo em nós. Tudo em nós. Como Paulo diz nas suas cartas, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. Ou seja, nós somos herdeiros, está em nós. Só que, como nós não sabemos usar, somos aqueles filhos pródigos. O que faz? Jesus que autoriza a liberar para nós usar. Quem mais tem, mais vai receber. Porque como o Espírito não retrocede, quem mais tem, mais recebe. E quem não tem, até o que tem acaba será tomado dele. São essas coisinhas que a gente tem que começar a entender no Evangelho, está em função da forma como nós atuamos, né? Então, voltando no Alexandre. O Alexandre permite o André Luiz visualizar o que ele está vendo, e ele penetra ali e vê, são milhões de corpúsculos, não é isso? Que viajam, infinitamente diminuto. E o André Luiz percebe que o Alexandre, olha só, identificou o mais apto para a fecundação necessária para o corpo que o Sigismundo tinha que usar. E projetando sobre aquele um elemento, um só dos milhões que estão ali, a sua força mental, ele faz com que ele ganhe força e se distancie para chegar em primeiro lugar. O Alexandre, o que nós queremos chamar, não é o trabalho do Alexandre, é mostrar o seguinte: o Alexandre, embora esteja ainda ligado às nossas relações aqui de planeta, de encarnação, nos planos ligados a nós, ele consegue enxergar um elemento desse. E essas entidades que são pré-pós Jesus não conseguem nos enxergar, quase. Essa é a diferença. Para ver como é que nós somos, nesse início nosso. E aí, nós chegamos no Evangelho, e Jesus disse para nós lá no Evangelho há 2 milênios, um dia vocês vão poder fazer o que eu faço, e muito mais. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Nós não acreditamos nisso. É isso que falta confiança em nós. Nós nos aborrecemos por uma discussãozinha de porta de bar. Nós nos aborrecemos por um bife mal passado. Nós nos incomodamos por uma roupa mal passada, uma cor que não me agrada. Aborrecemos por tudo isso, gente. Ou não? E as coisas são importantes, nós não nos preocupamos. Não nos preocupamos. Então, repara bem no detalhe. Lembra que o perispírito se formou em torno de nós? Nós temos que nos libertar desse perispírito. É dele que nós temos que sair. Quem lê a obra de André Luiz, repara o seguinte detalhe. Quando André Luiz entra numa zona turbulenta, negra, os habitantes dessa região têm o perispírito todo deformado, não tem? Quanto mais revoltado, agressivo, o perispírito é mais denso, né? Carregado, pesa como chumbo. Quando ele vai em regiões mais elevadas, é mais sutil, mais diáfano e realmente pode elevar-se. Olha só, o perispírito é o mesmo. Nós é que vamos dando essa contextura nele pela nossa atitude. Só para ter uma noção sobre esse peso, que quem pesa somos nós, o perispírito não deixa subir, porque nós tornamos ele pesado. No livro Mundo Maior, alguém já leu aqui no Mundo Maior? No livro No Mundo Maior, nós temos uma situação em que o Calderaro está com o André Luiz dentro do hospital, em cima de uma cama do hospital está lá o corpo de uma pessoa encarnada, e os dois se engalfinhando no chão, porque o encarnado matou o desencarnado e há 20 anos está sendo perseguido. Aí o André Luiz fica ansioso pela aquela luta que se trava ali, ele não pode fazer nada, e pergunta para o Calderaro: Calderaro, você não vai agir não? Vai fazer nada não? Calma, André, aqui não basta conhecimento, tem que ter sentimento. Quem tem esse conhecimento, esse sentimento que liberta, daqui a pouco está chegando. Daqui a pouco entra na porta uma entidade chamada Cipriana, uma luz imensa que o André Luiz Dias teve vontade de se ajoelhar diante dela, tanta luz que ela irradiava. E ela, de tanta luz que possuía, os dois companheiros não via nem o Calderaro nem o André Luiz, embora fosse mais, estivesse abaixo da Cipriana. Mas a Cipriana realmente, colocando as mãos nas frontes dos dois, eles passam a enxergá-la. Vê bem, esse espírito pode nos transferir as condições quando eles acham que é importante. Então nós temos essa capacidade. O que nós temos é limitação, nós estamos limitados. E por que nós estamos ilimitados? Então vamos ver já. Então o que acontece? Quando ela conversa com eles, e aí chega um momento que ela quer continuar a conversa na casa do Pedro, que é o encarnado. E ela pede humildemente ao Calderaro o seguinte: Calderaro, o Pedro encarnado eu consigo carregar.
Mas o Camilo desencarnado, ele pesa muito para mim. Olha o perispírito dele. Dá para vocês levar ele? Então precisa 2 para levar ele. E ela leva um sozinho. Olha, deu para entender a diferença? Quem chumba somos nós. Então eles não podem mexer no nosso perispírito, só nós podemos mexer. E aí que vem o histórico do perispírito. Por que esse espírito tem uma importância muito grande? Primeiramente, nós temos que entender uma coisa. Nós, a centelha divina, ninguém mexe em nós, ninguém, só nós, ninguém. Quando eu digo ninguém, ninguém, só nós mexemos, ninguém. Ora, como é que você corrige alguém que você não tem autoridade sobre ele? Me diga. Pega uma pessoa para você educar, que ele não respeita o que você fala. Você não vai conseguir. O que eu peço ele não faz, não é isso? Então, bem, como é o mecanismo que é feito? Não pode, não é da lei. Nós somos direto do Criador, ninguém pode mexer em nós. Agora, para o nosso bem, o que é feito? Nós recebemos um perispírito, aí nesse espírito nós ficamos encerrados nele. E aí vem o que nós estávamos falando. Doutor Bezerra de Menezes, até então eu não entendia como é que a coisa funcionava. No drama da obsessão, Doutor Bezerra de Menezes tem que ajudar 2 famílias, uma sendo perseguida, a outra são os perseguidores. E aí ele diz o seguinte: cumpriria cientificar-me do passado espiritual dos personagens implicados no drama, que se apresentavam complexo e muito grave, a fim de me habilitar para uma favorável solução do mesmo. Quer dizer, eu tinha que saber o quê. E para saber como é que ele tinha que fazer, uma das maneiras seria mergulhar, uma delas seria mergulhar no perispírito nosso, na consciência nossa, está tudo escrito em nós, não é isso? Ele diz: poderíamos tentar as mesmas informações com seus 4 perseguidores, obrigando-os a um retrocesso parcial ao pretérito, para extrair da sua memória ou consciência as recordações informativas exatas, uma vez que tudo ali está registrado. Aí o que acontece? Entre parênteses ele coloca o seguinte sobre consciência: arquivos mentais do perispírito, não é do espírito, é do perispírito. Então aí vamos lá. Eu tenho uma consciência. A consciência, como diz Leon Denis, é a memória milenar nossa. Nós só conseguimos lembrar se eu tiver acesso na memória, não é assim? Já ouviram falar de pessoas que esquecem as coisas? Ninguém esquece, estão impedidos de falar, de ter acesso ali. Ninguém esquece, está tudo em nós, nada se perde. Nada se perde. Eles bloqueiam. Então vamos lá, agora vamos entender porque eu nasci cego. Tira a possibilidade de os órgãos transmitir para a minha visão. Não é o que eu explico que é cego, é o meu perispírito que não permite que eu tenha acesso à visão que eu estou tendo na minha frente. Onde é que está escrito isso, Messias? Vamos lá buscar. Onde é que está? Eu trouxe. No próprio missionário, você lembra do Volpini? Lembra do Volpini? Não lembra do Volpini? O Volpini, ele é um espírito que está reencarnando e a mãe está em vários desatinos. E o Apulei diz, olha, o que o André Luiz, o Alexandre chegou para o André Luiz, para o Apulei, diz: o Apulei, o André participou de uma reencarnação nesse mundo que tem uma assistência. Você tem alguma assistência aí que tem dificuldade para acontecer? Tem uma sim, Volpini. Aí chega na casa do Volpini, tem lá realmente 3 entidades tramando o aborto, é o 3º aborto que eles querem provocar. E conseguem. Mesmo com assistência espiritual, consegue. E aí nós vemos que eles têm limite, tem que ter nossa colaboração também para nos ajudar. Tanto é que eles dizem: olha, do jeito que está, nós já fizemos tudo. Quando acontece isso, são mão de anjos. Se tem mão de anjos, nós também temos mão de demônio, vamos conseguir. Nós já conseguimos 2 vezes, que não vamos conseguir agora. Ela é 90% nosso. Olha só o que eles dizem: ela é 90% nossa. E nós, às vezes, não somos nem 10% de Jesus, gente. Nem 10% de Jesus. Podemos não ser 90% dos outros, mas ainda não estamos indefinidos. Aí Jesus diz: não podeis servir 2 senhores. Tem que fazer escolha. E aí o André Luiz, naquela dificuldade toda, faz a seguinte pergunta, que ele viu o Sigismundo, os parentes visitavam, né? E ele pergunta: mas não terá ela, contudo, um pai ou mãe em nossos círculos espirituais que tome a si o sacrifício de defendê-la? Quer dizer, um parente que possa se aproximar? Tem sim, um pai que a estima com extremos afeto. No entanto, sofria imerecidamente pela filha, leviana e grosseira, e tanto padeceu por ela que os seus superiores em nossa colônia espiritual submeteram-no a tratamento para ouvir do temporário da filha querida. Ou vai esquecer tua filha, esquece.
Eles fazem isso, gente. No perispírito eles podem mexer, em nós não. É só controlar pelo perispírito. Se o teu olho é motivo de escândalo, você só volta lá se vai abrir mão de usá-lo. Na encarnação, você não está sabendo usar. E qualquer membro seu que não souber usar, você vai ter que mergulhar sem ele, para saber valorizar os recursos que recebe. E é no perispírito que está tudo isso, não está em mim, que eu sou uma centelha, eu não tenho corpo nenhum. O nosso corpo tem órgãos, o perispírito tem atributos. Eu sou divino, gente. Nós somos divinos. Nós temos a essência divina em nós. Finalizando, nós vamos verificar o seguinte. O perispírito tem um momento que ele deixa de existir. Está isso escrito no Libertação. Alguém já leu Libertação? Eu já li várias vezes. Você não vê, não enxerga quando você lê sem aprofundar. O André Luiz, ele está lá embaixo para a segunda visita ao Gregório, e aí ele vê, sai assim para visitar as arredores, que o Gregório autorizou, ele vê formas ovoides nas mentes das pessoas que ali circulam. E ali ele diz o seguinte, mas como pode ser isso? Aí o Gúbel diz, André, você já não ouviu falar da segunda morte? E eles começam a conversar a respeito, e aí vem naquilo que nos interessa. Ele diz o seguinte, sim, tenho acompanhado vários amigos a tarefa reencarnacionista. De outras vezes, raras aliás, tive notícias de amigos que perderam o veículo espiritual conquistando planos mais altos. Quer dizer, perderam, ele diz. Ele usa o termo perderam, quer dizer, porque subiram mais alto, elevaram, perderam o perispírito. Perderam. Só que, olha só o termo que é. Ele diz perderam. O caso você não tomar conta, não é isso? Não é bem, o termo não é perderam. Aí o Gúbio, entrando na conversa, ele diz o seguinte, a esses missionários, distinguidos por elevado estilo da vida, superior, não me foi possível seguir de perto. Quer dizer, já que eles se elevaram tanto, eu não pude mais acompanhá-los. Quer dizer, distanciou de mim, não tem mais contato com eles. Aí o Gúbio diz, sabes assim que o vaso perispírito também é transformável e perecível. Viste companheiros que se desfizeram, se libertaram dele, saíram dele. Dele rumo a esferas sublimes, cuja grandeza por enquanto não nos é dado sondar, e observasse irmãos que se submeteram a operações redutivas e desintegradoras, quer dizer, dependendo da nossa atitude, ou elevamos e saímos dele, ou nos afundamos e ele nos prende mais ainda. Os primeiros são servidores enobrecidos e gloriosos no dever bem cumprido, enquanto que os segundos são colegas nossos, que já merecem a reencarnação trabalhada por valores intercessórios. Mas tanto quanto ocorre aos companheiros respeitáveis desses dois tipos, os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos, também perdem um dia a forma perispiritual. Perdemos o perispírito. É dele que nós estamos falando, que nós temos que perder, sair dele. E só saímos pelas nossas atitudes. Não adianta ser bonzinho com o outro, não adianta. É no equilíbrio das nossas ações que nós mostramos realmente que nós estamos dentro da lei e da vontade do Criador. Dentro disso, nós não podemos culpar quem quer que seja pelas lutas que nós travamos. Pelo contrário, nós temos que começar a agradecer a ajuda, a mão que nos é estendida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que nós possamos, pelo menos, enquanto estivermos presos, sabermos respeitar aquele que nos ama desde o início da nossa aprendizagem nesse planeta. Que o Senhor nos abençoe.